A Bíblia que os fiéis católicos consultam compreende precisamente 73 livros, dos quais 46 pertencem ao Antigo Testamento e 27 ao Novo. Em contraste, a versão utilizada pelos protestantes contém apenas 66 livros, omitindo alguns livros específicos, como Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1 e 2 Macabeus, além de partes dos capítulos 10 e 4, 16 de Esther e 3, 20, 24, 13, 14 de Daniel. No entanto, é válido questionar as razões por trás dessa exclusão. No ano de 100 d.C., ocorreu o Sínodo de Jamnia, que visava orientar o judaísmo após a destruição do Templo de Jerusalém. Um dos tópicos em discussão foi a definição da Bíblia judaica, especialmente à medida que se iniciava o Novo Testamento, que, na época, era rejeitado pelos judeus. Durante este concílio, os rabinos estabeleceram critérios para a inclusão dos livros na Bíblia judaica. Primeiramente, os textos deveriam ter sido escritos na Terra Santa, preferencialmente em hebraico. Além disso, decretou-se que os livros deveriam ter surgido antes do tempo de Esdras, crucialmente, não deveriam conter contradições às leis de Moisés. Os 7 livros excluídos foram considerados inadequados por terem sido traduzidos para o grego pelos 70 sábios judeus em Alexandria, no Egito, cerca de 200 anos antes de Cristo, muito antes do Sínodo de Jamnia. Durante a votação, critérios nacionalistas, em detrimento dos religiosos, foram aplicados, resultando na rejeição dos livros gregos e na formação de duas versões, a de Alexandria, abrangente, e a da Palestina, que excluía os 7 livros mencionados. Com a ascensão do cristianismo, surgiu a perplexidade sobre qual versão adotar. No entanto, os apóstolos e evangelistas optaram pela versão completa, considerando canônicos os livros excluídos pelo Concílio de Jamnia. Em consonância com o exemplo apostólico, a Igreja Católica escolheu a versão de Alexandria, mesmo enfrentando desafios na interação com os judeus. Até o século XVI, não havia dúvidas quanto à versão a ser utilizada, pois a Igreja Católica, orientada pelo Espírito Santo, adotou a versão completa. Contudo, Martinho Lutero e suas doutrinas no século XVI introduziram confusões. Para sustentar suas ideias, ele recorreu à versão da Palestina, influenciando seus seguidores a fazerem o mesmo. Isso originou a divisão que persiste entre a Bíblia católica e a protestante. Portanto, os católicos são orientados a não utilizar a Bíblia protestante, pois não é a versão aprovada pela Santa Igreja Católica. A fidelidade às instruções da Igreja é essencial para a participação plena nela. O Livro de Tobias. Redigido entre 250 e 150 a.C., narra a história de duas famílias que residiram no exílio assírio durante o século VIII a.C. Sua composição provavelmente ocorreu nos séculos III e II a.C., utilizando hebraico ou aramaico como língua original. A narrativa gira em torno de Tobi, um homem justo, seu filho Tobia, e Sara, uma mulher que, eventualmente, se torna esposa de Tobia. O foco da obra está nas orações dos personagens, suas ações virtuosas e na intervenção divina miraculosa que vivenciam. Elementos da influência desta obra podem ser identificados em textos subsequentes. O Midrash Bereshit Rabbah apresenta uma versão aramaica abreviada de Tobi, e um manuscrito medieval sugere que, pelo menos em algumas comunidades medievais, a obra era lida publicamente durante o feriado de Shavuot, Festa das Semanas, ex. 34:22. Livro de Judite. O livro de Judite é uma narrativa que descreve as proezas de uma mulher destemida, cujos feitos incluem seduzir e eliminar um general inimigo, efetivamente libertando Israel da opressão. Curiosamente, esse livro não encontrou menção em fontes judaicas até o período medieval. Foi somente nessa época que a figura de Judite começou a suscitar discussões em obras jurídicas, comentários talmúdicos e poemas litúrgicos. Ao longo desse período, a trama da história tornou-se associada ao feriado de Hanukkah, e novas versões emergiram. Algumas dessas versões substituíram o rei babilônico Nabucodonosor, que figurava nas versões anteriores, pelo rei Seleucida Antíoco, notório como o antagonista central na narrativa do feriado de Hanukkah.
Esse processo de reelaboração da história de Judite reflete a dinâmica evolutiva das tradições durante o período medieval, integrando-as de maneira significativa ao contexto cultural e religioso da época. O primeiro livro dos Macabeus. Escrito entre 145 e 125 a.C. na Judéia, é uma obra apócrifa que relata as vitórias dos Macabeus sobre os gregos sírios e a reconstrução do Segundo Templo em Jerusalém no ano 164 a.C., além das histórias associadas ao feriado de Hanukkah. Esta obra, escrita em hebraico por um autor judeu que possivelmente testemunhou os eventos descritos, é uma fonte histórica importante para o período, embora não tenha um status religioso oficial no judaísmo. É frequentemente estudada para enriquecer a compreensão do Hanukkah. O Hanukkah é uma festa judaica mencionada na Bíblia em João 10 e 22-23 como a festa da dedicação. O termo Hanukkah ou Hanukkah em hebraico significa o dedicação. Jesus também participou dessa festa, que estava relacionada ao povo de Israel. A festa teve origem na purificação do Templo de Jerusalém liderada por Judá Macabeu, por volta do ano 164 a.C. Os eventos que marcaram o início do Hanukkah estão descritos em 1 Macabeus 4:35 e 59, e ela também é mencionada em 2 Macabeus 1h18. O povo israelita continua a celebrar essa festa até hoje, que ocorre entre novembro e dezembro de acordo com o calendário gregoriano ocidental. O segundo livro dos Macabeus. Composto no Egito helenístico entre 153 e 133 a.C., é um resumo de uma obra de 5 volumes que não foi preservada. Ele detalha eventos do século em questão, fundamentais para a história do Hanukkah. O foco da narrativa está na helenização, perseguição aos judeus sob o reinado de Antíoco e nas batalhas lideradas por Judá Macabeu. Diferentemente do primeiro livro dos Macabeus, esta obra foi escrita em grego e possui uma forte ênfase religiosa. Ela incorpora elementos de intervenção sobrenatural e destaca o martírio religioso, apresentando histórias notáveis, como a da mulher judia e seus 7 filhos, 2 Macabeus 7. Apesar de não ter um status oficial no judaísmo, é frequentemente estudada para aprofundar a compreensão do Hanukkah. O Livro da Sabedoria de Salomão. Escrito em Alexandria, Egito, é uma obra apócrifa que aborda a sabedoria, sua natureza, benefícios e papel na história do antigo Israel, atribuída ao rei Salomão. Provavelmente foi composta por um autor judeu no Egito entre os séculos 2 a.C. e depois de Cristo, com o propósito de demonstrar a sabedoria do judaísmo. A influência da Bíblia, das tradições rabínicas primitivas e da filosofia grega é evidente na obra, que é dividida em 3 seções distintas. Os capítulos 1-6 exortam os governantes da terra a buscar a sabedoria. Nos capítulos 6-10, o rei Salomão descreve como sua vida foi guiada pela sabedoria e oferece uma oração para obtê-la. Já os capítulos 11-19 narram a história da redenção dos israelitas do Egito. O Eclesiástico, ou Ben Sira. É um livro presente nas Bíblias grega, latina e siríaca, mas não faz parte do cânon hebraico. Apesar disso, foi originalmente composto em hebraico, como atesta Jerônimo, que alega ter conhecido o livro em sua língua original, e alguns rabinos citaram-no até o século IV. O Talmud também preserva seu testemunho. Cerca de 2/3 do texto hebraico, que estava perdido há séculos, foram redescobertos a partir de 1896 em 6 manuscritos medievais fragmentários, provenientes de uma antiga sinagoga do Cairo. Fragmentos adicionais foram encontrados nas grutas de Qumran, e em 1964, uma cópia igualmente fragmentária, 39,27-44,17, foi descoberta em Massada, datando do início do século I a.C. O Livro de Baruque. Um dos livros deuterocanônicos excluídos da Bíblia hebraica, é posicionado entre Jeremias e as Lamentações na Bíblia grega, e na Vulgata, vem após as Lamentações. Segundo sua introdução, 1,1:14, foi escrito por Baruque, secretário de Jeremias, na Babilônia, após a deportação, e enviado a Jerusalém para ser lido nas assembleias litúrgicas.
Esse livro compreende uma oração de confissão e esperança, 1,15, 3,8, um poema sapiencial, 3,9, 4,4, em que a sabedoria é identificada com a lei, e uma sessão profética, 4,5, 5,9, e em que Jerusalém personificada se dirige aos exilados, sendo encorajada pelo profeta com a evocação das esperanças messiânicas. Os textos mencionados abordam diferentes livros apócrifos e deuterocanônicos, proporcionando uma visão abrangente de escritos que, embora ausentes do cânon hebraico, desempenham papéis significativos em diversas tradições e compreensões religiosas. Cada obra apresenta aspectos distintos, seja na exortação à sabedoria, na narrativa histórica ou na expressão poética, contribuindo para a compreensão mais profunda das tradições religiosas e culturais associadas a elas.